Voltamos a falar de eleições porque, como vimos no começo desta edição, o mercado financeiro encerrou a semana de olho na disputa presidencial. Considerando a vitória de Lula, como ficam as perspectivas econômicas a partir desse cenário? Sobre isso, vamos conversar agora com o economista da Tendência Consultoria, o Silvio Campos. Boa tarde, Silvio, seja bem-vindo a mais uma edição desse Mercado e Companhia. Como é que você encara essa vitória do Lula e como é que o mercado reagiu até esse momento, ou ainda é cedo para emitir qualquer tipo de opinião? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. Bom, primeiro que não chega a ser uma grande surpresa, havia uma percepção de favoritismo da candidatura do ex-presidente, apesar da disputa que foi acirrada, no fim o resultado foi bem apertado, mas havia sim a percepção de favoritismo já desde aí do primeiro turno, quando ele saiu aí vencedor com uma certa margem. É claro que o que se espera já no curto prazo são sinalizações mais concretas em relação à agenda econômica, principalmente em relação aos nomes que irão comandar essa pasta, não só o ministro da Fazenda, eventualmente se houver um desmembramento, planejamento, BNDES, enfim. Então tem toda uma agenda econômica que tem que ser esclarecida, até porque até as eleições esses pontos ficaram aí um pouco obscuros, né? Claro que os mercados, de certa forma, apostam numa linha talvez mais pragmática, mais moderada, sem aí uma volta, talvez, de uma agenda muito à esquerda, mais nacional desenvolvimentista, mais heterodoxa, mas claro que persistem dúvidas, né, nesse sentido. Que a gente tem uma reação inicial dos mercados que dão um certo voto de confiança após uma abertura mais turbulenta. Há, nesse momento, aí um clima um pouco mais amistoso nos mercados, o dólar até cai levemente. Claro que as estatais, Petrobras, Banco do Brasil, passam por ajustes negativos, né, que é natural, e aí é que fica muito clara a diferença de visão entre aí as duas possibilidades que existiam, mas de forma geral os mercados aguardam aí essas indicações de uma forma serena, acreditando que, enfim, né, apesar de riscos, de defesa, de agendas que não são, de certa forma, bem avaliadas pelos mercados, que o governo terá até uma necessidade, uma imposição de manter aí uma linha mais moderada para evitar aí um desfecho negativo do ponto de vista econômico. Agora, durante a campanha, o Lula disse que vai tentar controlar as contas públicas, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem tanto compromisso em manter o teto de gastos. Como é que isso pode impactar em relação a investimentos vindos de fora e até essa questão das estatais, né? Porque ele, ao contrário do Bolsonaro, ele é contra várias estatizações aí de empresas públicas. Essa questão fiscal é o ponto mais preocupante, talvez aí o principal calcanhar de Aquiles, olhando aí não só a curto prazo, mas os próximos anos, porque a grande verdade é que para 2023 há uma série de demandas já colocadas e que vão exigir aí um dispêndio bem significativo, né? Claro, afora do teto, até do próprio orçamento, então vai precisar ter um arranjo aí para que se tenha essa permissão, entre aspas, de gastos no próximo ano para atender essas demandas que estão aí colocadas, né? O Auxílio Brasil de R$600, reajuste de funcionalismo, correção de tabela de imposto de renda, manutenção de certas reduções tributárias feitas recentemente. Então tem uma série aí de questões colocadas, porém, ao mesmo tempo, há uma necessidade, né, de que esse novo governo apresente um compromisso fiscal de médio prazo. Quer dizer, houve sim alguns abalos na regra do teto nos últimos 2 anos em especial, mas é fato que é um governo novo, no caso, um novo governo que tem, né, uma certa dificuldade, um certo déficit de credibilidade em relação à parte fiscal e precisa, de certa forma, indicar um caminho com a reconstrução aí de regras e de um arcabouço fiscal que dê essa previsibilidade em relação ao controle de gastos. Então, esse é um ponto que claramente os mercados se preocupam, é um fator que vai ser cobrado aí muito em breve, e isso é uma ameaça a essa reação inicial mais amena. Então, de certa forma, dá para dizer que esse ponto fiscal é um aspecto aí crítico e que vai exigir já do novo governo, em breve, alguma sinalização mais concreta, de preferência com a escolha de nomes que tenham essa preocupação fiscal também muito presente em seu discurso.
Sem dúvida. Eu conversei com o Silvio Campos, que é economista da Tendências Consultoria. Silvio, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Até uma próxima. Boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Um abraço.